Etapa 5 da timeline. O MC Clinical, também chamado de OSCE, é a segunda prova da MC e estatisticamente é o filtro mais pesado de todo o Standard Pathway. Nesse vídeo nós vamos descobrir o que é a prova, como funciona cada estação e como ela é estruturada, como a gente se prepara para essa prova, como você agenda a vaga sem perder o spot, os erros que mais reprovam os candidatos e como que você usa a plataforma para essa etapa. O vídeo vai ser um pouquinho longo, então você pode pausar e voltar sempre que você precisar. Antes de qualquer outra coisa, para fazer o MC Clinical, você tem que ter três coisinhas prontas. A primeira é a verificação primária lá no Epic, a segunda, a conta da MC, e a terceira, e mais importante, que é a aprovação no MC-MCQ, que é a prova, primeira prova. O clinical, ele só libera depois que o MCQ está aprovado. Sem isso, não tem como marcar. É uma regra deles. Ah, Vicky, mas e o inglês? Bom, o inglês não é um pré-requisito do clinical. A AMC não exige certificado de inglês para essa prova. Quem exige é a APRA lá na frente, no momento que você vai fazer a sua registration. Mas atenção num detalhe aqui. Se você não tem um inglês confortável, fica mais difícil de fazer o clinical. Por quê? Porque o exame inteiro acontece em inglês. Paciente simulado respondendo em inglês, counseling em inglês, Breaking Bad News em inglês. Então, você tem que fazer tudo isso sem travar. Minha recomendação aqui: chega no clinical com um nível mais ou menos ali de IELTS 7. Mesmo sem ter feito a prova, você pode olhar um mock test na internet para tentar entender qual é o teu nível de inglês. Não porque você precisa do certificado, mas porque você precisa ter essa capacidade de se comunicar confortavelmente na hora da prova. Das 16 avaliadas, 2 são estações piloto, ou seja, são questões novas que a MC está ali testando. Normalmente elas não contam para a nota final, só que você só descobre quais foram essas estações lá depois da prova. Ou seja, tem que fazer todas bem certinho. E as outras 14 pontuam de verdade. Cada estação tem 10 minutos, são 2 minutos para leitura e 8 minutos para execução. Na leitura, você fica do lado de fora da sala, vai ter uma televisão na porta, com um cenário fixado que vai escrever para ti quem que é o paciente, qual é a queixa, quais são suas tarefas. E aí vai tocar um sino, você vai abrir a porta, entrar e executar por 8 minutos. Isso tudo, 3 horas e 20 minutos em sequência, com 4 pausas. Sobre os cenários, as estações elas cobrem de tudo, desde hospital até comunidade em contexto ali de GP e atenção primária. Não é tudo emergência, gente. Vocês vão ver muito counseling, conversa difícil, plano de manejo ambulatorial, misturado ali com alguns cenários agudos. Você encontra pacientes simulados ao vivo, tem vídeo para assistir, que é uma de MSI, tem prontuário, tem sessão de SBAR para você conversar no telefone, é bem diferente, tá. Antes de falar sobre como você se prepara, você precisa entender primeiro como cada estação é montada ali por dentro. Isso muda completamente a forma como você estuda. A MC oficialmente avalia o candidato em 13 domínios. Cada estação testa entre 3 a 5 desses domínios e ficam agrupados em 5 grandes categorias de tarefa, começando por History Taking, que é a nossa anamnese, Physical Examination, o exame físico, Diagnosis and Differentials, que é o diagnóstico e os diferenciais com as justificativas, Investigations, que é a escolha e a interpretação dos exames que eles vão te dar ou você vai pedir, Management and Patient Counseling, que aí entra nas estações de educação do paciente, conversar sobre decisão informada e tudo mais. Cada estação combina de 2 a 4 dessas categorias, e é aqui que está o conceito mais importante de todo esse vídeo. Uma dessas tarefas sempre é predominante. Quase nunca uma estação testa todas essas 5 com um peso igual. Uma sempre se destaca como o foco principal da estação, e é nela que você vai pontuar, ou vai a maior parte da sua pontuação. Os 5 formatos de estações que mais aparecem na prova são anamnese e diagnóstico com diferenciais, na qual a anamnese predomina, a anamnese com exame físico e diagnóstico, que daí é ou anamnese ou exame físico predomina, counseling, que é comunicação, comunicação predomina aqui, manejo, plano de tratamento,
Então, manejo e shared decision predomina, e exame físico focado com interpretação. Exame físico predomina. Também existem outras estações fora desses formatos, por exemplo, esbar por telefone, preencher medication chart, estações específicas de psiquiatria que tem vídeo, mas elas são minoria. Então, identificar qual a tarefa que predomina muda duas coisas: como você divide ali os 8 minutos da estação e o que você prioriza no seu estudo durante a preparação. Porque, pelo padrão de recalls e relatos dos candidatos, anamnese, diagnóstico com differentials e counseling são as tarefas que mais aparecem nas estações. Então, exame físico, investigations e manejo isolado aparecem com bem menos frequência, principalmente como área dominante. Mas elas estão presentes em muitas estações como tarefas secundárias. Na prática, o que que isso muda? O que que isso significa na sua vida? Na sua preparação, você vai investir muito mais tempo em uma anamnese estruturada por queixa, com os diferenciais ali, com a justificativa clara, e em counseling, melhorar a tua comunicação em inglês, do que então em um manejo detalhado, decorando antibióticos e tudo mais. Essas 14 estações pontuadas, elas vão se distribuir entre 5 grandes disciplinas: medicina, cirurgia, obstetrícia e ginecologia, pediatria e psiquiatria. Cada disciplina tem ali os seus padrões próprios de como são os cenários e também até as suas armadilhas características. A pediatria, por exemplo, na maior parte das estações você fala com os pais, não vai ter a criança ali. Talvez tenha uma boneca, mas você conversa com os pais, pais ansiosos, os marcos de crescimento são australianos, a vacinação é australiana. Em psiquiatria, empatia não é decoração, é o que você vai ser avaliado diretamente. E essas 5 áreas, elas podem se misturar. Existe, por exemplo, uma estação de dor torácica que parece medicina, mas na verdade é psiquiatria. O paciente está ali com dor torácica funcional, mas é ligada a transtorno de ansiedade ou pânico. Você entra pensando: "Ah, beleza, é medicina, eu vou dividir meus 8 minutos ali, vou pedir um ECG no exame físico, fazer meus diferenciais de cardiovascular". E você foi tão focado na coisa errada que acaba que você nem percebeu que não era uma estação de medicina. Então, pelo perfil do paciente, pela história e as pistas que estão ali no cenário, você consegue inferir isso e é o segredo para passar. Cada uma dessas 5 disciplinas tem suas particularidades. Isso também tá lá no outro vídeo que a gente fez para essa mesma etapa, cobrindo mais detalhamento. Tá, mas e aí, como é que a MC decide se você passou ou se você reprovou? Seguinte, cada estação avalia entre 3 a 5 domínios e cada domínio recebe uma nota numa escala de 1 a 7. Mas o que realmente define se você passou ou reprovou em cada estação não é a média desses domínios, é uma média chamada Global Rating. Essa Global Rating é uma avaliação holística, bem subjetiva, do examinador, também numa escala de 1 a 7. E temos o ponto de corte. Se você tirar de 1 a 3, você reprovou na estação. 4, você passou na estação, mas ele bem borderline, mínimo de competência. Se você recebeu um 5 a 7, você passou legal. O critério final para passar na prova inteira é bem simples: você ter um global rating maior ou igual a 4 em pelo menos 9 dessas 14 estações pontuadas. Ou seja, 9 de 14, você é aprovado. Quer dizer que ainda dá para reprovar em 5 estações e ser aprovado nesse exame. Muita gente não entende isso e sai ali da prova torturando a cabeça, achando que reprovou. Meu Deus, eu fui tão mal naquela estação de psiquiatria. Calma, gente. 5 estações com global rating abaixo de 4 ainda te aprovam. Sim, a taxa de aprovação na primeira tentativa é historicamente baixa. A maioria não passa de primeira. Não é tragédia. Tá tudo bem. A maioria das pessoas que reprova ali na primeira tentativa, elas passam na segunda. Por quê? Quando você termina a prova, o MC te dá um feedback detalhado ali por estação. E para você também entender melhor como que funciona essa Global Rating. Geralmente, quando a pessoa recebe o Global Rating e ela entende o que não foi bem, o como ela precisa performar melhor na prova,
ela passa na segunda tentativa. Bom, então eu falei de como a prova é estruturada e de como ela é pontuada. Agora, onde essa prova acontece? Existem duas modalidades para fazer o clinical: presencial ou online. A presencial acontece no National Test Centre, em Melbourne, que é no sul da Austrália, e é a modalidade principal. Ela historicamente foi a única que existia até o Covid. Os pacientes eles são simulados ao vivo na sala, com examinadores presentes. E nas sessões ali de exame físico, você tem estetoscópio, otoscópio, manequim quando precisa. Já a modalidade online, ela acontece via Zoom, com pacientes simulados pela câmera e um examinador te observando. O online, ele tem vagas mais limitadas, porque a OMC implementou uma coisa chamada Priority Scheduling, que é um agendamento prioritário para imigrantes que já estão atuando em áreas rurais ou mais remotas na Austrália. Então, se você não preenche esses requisitos, a sua modalidade de escolha vai ter que ser a presencial. Os valores atualizados dessas duas modalidades estão dentro do artigo e no site oficial da MC, porque esses valores mudam, então não vale a pena repetir aqui. Agora, uma parte que ninguém te avisa: agendar a vaga do clinical é uma corrida. As vagas se esgotam em questões de minutos ali. Na minha experiência, ali bem rapidinho para ilustrar, na minha primeira janela eu perdi a vaga, porque eu cheguei 30 minutos depois e já tinham esgotado todas. Eu tive que esperar até a próxima janela para eu conseguir uma vaga. E eu consegui uma, mas definitivamente não era a que eu queria, foi a que eu consegui. E olha que eu estava lá no minuto que abriu. E ainda assim foi muito difícil. Então eu fiz um protocolo prático para te ajudar. Vamos lá. Primeira regra: as vagas elas abrem no horário de Melbourne. Então calcula o fuso bem certinho, porque Melbourne é em torno ali de 12 a 14 horas na frente de Brasília. Pode cair na madrugada no Brasil. Regra número 2: você tem que estar com a página aberta e logado por pelo menos 20 minutos antes. A página de agendamento aberta ali na tua frente, só esperando abrir os spots para você selecionar. Porque quando todo mundo entra, o site ele começa a parar de funcionar, ele não funciona mais direitinho. Regra número 3: cartão de crédito tem que estar na mão. E lembra, não pode ser de débito. O AMC só aceita cartão de crédito. Quem está na Austrália sabe que aqui é muito comum usar cartão de débito e não de crédito. Só que acontece, o débito ele não processa. Então você tenta pagar e a vaga volta de volta para a fila. É horrível. Então confere o limite com o teu banco antes. Se for de madrugada, avisa o banco, fala: "Olha, eu vou ter um gasto grande nessa madrugada", tudo para você ter certeza que você não vai perder essa vaga. Regra 4: a vaga é a que tem, não é a vaga que você quer. Infelizmente, esquece o mês ideal, você vai lá pegar a vaga que aparece, deu e acabou. Por quê? As vagas mais distantes, elas esgotam primeiro. Parece contra-intuitivo, mas a verdade é que as datas mais longas ali, daqui 4, 5, 6 meses, elas esgotam primeiro, porque dão mais tempo para a pessoa se preparar. As datas mais próximas, elas duram mais, então você tem mais chance de conseguir um spot nas vagas mais próximas, porque a maioria das pessoas não tem coragem de tentar com pouco tempo. Então, se você está preparado, selecione uma vaga mais perto da data atual, tá bom? Falando ainda da parte logística, vamos para a parte financeira. O custo do MC Clinical não é só a taxa da prova. Os valores atualizados, tanto ele da presencial quanto do online, estão nesse artigo, mas o que muita gente esquece de calcular são os custos ao redor, que é passagem aérea, que muito variável dependendo ali da origem, da época do ano, hospedagem, alimentação, transporte. Então, somando tudo isso, a tua primeira tentativa presencial, ela custa bem mais do que só a taxa da prova, especialmente vindo do Brasil ou então de outra cidade australiana. Uma recomendação importante que eu dou para as pessoas: planeja financeiramente para possivelmente fazer essa prova mais de uma vez. Não é pessimismo, tá? É estatística. Porque se você reprovar, você vai tentar fazer de novo. E aí é uma nova taxa e uma nova logística inteira. Quem se organiza financeiramente desde o início do processo
consegue passar por essa etapa sem aquela camada de ansiedade extra que vem pela questão financeira. Então, às vezes, você vai para sua prova um pouquinho mais tranquilo, simplesmente pelo fato de saber que não é imperativo passar de primeira, porque você consegue se organizar e você consegue fazer essa prova mais uma vez, se for o caso. Cobertos os aspectos da prova em si, formato, estrutura, agendamento, custos, vamos para o coração da preparação. A preparação ideal leva em torno de 4 a 6 meses de estudo dedicado. Tem gente que faz em 3, tem gente que precisa de 8, depende muito da base clínica, do inglês, da disponibilidade de tempo e, muito importante, de ter parceiros de estudo. A preparação a gente organiza em 4 pilares essenciais, faltando qualquer um deles, a tua chance de não passar aumenta e muito. Então vamos lá. Pilar 1, revisão clínica focada. O que acontece? Não é só você sentar e reler o Harrison, o Cecil de cabo a rabo e tentar lembrar tudo que você viu na faculdade. Não tem tempo. E também não é isso que cai. A revisão clínica focada é você pegar as condições mais comuns em cada uma dessas 5 disciplinas que são cobertas no clinical e para cada uma dessa condição construir um framework mental, que é o que perguntar na anamnese? Então, top 10 perguntas dirigidas. O que examinar? Top 5 manobras relevantes. Investigações de primeira linha. Manejo seguindo as guidelines australianas. Aqui a gente usa Therapeutic Guidelines. Red flags que mudam o cenário, que faz sentido você colocar ali. Decorar os diferenciais com as justificativas, pelo menos 7 para cada queixa principal. Então, fazendo isso para as condições mais comuns, você cobre a maior parte do que cai no clinical. O resto você consegue improvisar ali com um raciocínio clínico. E lembra, eu já falei antes, invista o seu tempo mais em anamnese estruturada, mais em como você vai se comunicar com o seu paciente. Estuda mais os diferenciais com a justificativa, o counseling, que também tem mais. Então, o que cai mais, você tem que se dedicar mais. Pilar 2, prática de comunicação em inglês. Esse é o pilar que mais separa quem passa de quem reprova, sabe? A comunicação no contexto australiano significa 4 coisas. Primeira, abertura empática. É aquele "Hi Jenny, how are you feeling today?" Sem você "How are you feeling today?" Sem soar decorado, sabe? Mecânico. A segunda, linguagem mais acessível, layman terms. Você não vai falar myocardial infarction. Você diz um heart attack. Não vai falar dyspnea, fala shortness of breath. Não vai falar pulmonar embolism, fala "you have a clot in your lungs". Por quê? Porque os pacientes, eles são leigos e a maior parte das tarefas pede explicação pro paciente, que inclui a parte ali dos diferenciais. Então você tem que treinar sua versão tradutor. Para cada termo médico que você lembra e usa no seu dia a dia, tem uma explicação mais simples ali na ponta da língua. Também não dá tempo de você tentar traduzir, pensar e falar na hora. Terceira, verificação de compreensão. Parar e falar assim: "Does that make sense for you? Just to make sure I understood you correctly. Is that what is your understand what I just said?" Sabe, essas coisas, porque tem bastante tópico difícil, saúde mental, sexualidade. A cultura australiana, ela é bem mais direta em alguns aspectos, mas também é muito mais atenta a consentimento e autonomia. Você não decide pelo paciente, você oferece opções, e isso se treina. Tem fórmulas, tem scripts, o próprio módulo de estudo do OSCE, aqui na plataforma, mostra um pouquinho de como você deveria pensar nesse diálogo, como seria esse diálogo na linguagem certinha. Pilar 3, mock OSCE cronometrado. Esse é inegociável, não tem como. Gente, o OSCE, você não aprende sozinho lendo o livro, você precisa praticar com outra pessoa, cronometradinho, falar em voz alta. A regra prática é simples, passa por todas as estações que estão dentro da plataforma e repete cada uma ali de 3 a 5 vezes. Isso não é um número arbitrário, tá?
Cada estação precisa ser feita mais de uma vez em momentos diferentes da preparação e, se possível, com parceiros diferentes. Na primeira vez, você descobre quais são os seus pontos cegos, o que não está soando certo. Na segunda, você corrige. E da terceira em diante, você vai automatizar essa abordagem. Então, você internaliza o ritmo, você ganha fluência de OSCE Station. E aí, se você bater 3, 5 voltas de cada estação, o formato OSCE ele deixa de ser uma surpresa. Você consegue entrar em qualquer estação nova com uma estrutura mental prontinha. Sobre o cronômetro, uma coisa muito importante: treina o gerenciamento de tempo conforme a tarefa predominante da estação, tá? Então lembra, sempre vai ter uma a mais, que dá mais pontos. E treina também os 2 minutos de leitura. Cronometra ali os 2 minutos como parte do mock e treina nesses 2 minutos identificar a tarefa predominante, mentalizar o framework, pensar nos diferenciais, distribuir o tempo, porque você se prepara para daí performar bem. E por que você precisa ter uma outra pessoa contigo? Porque você precisa de alguém fazer o paciente, para você lidar com respostas inesperadas, para alguém te dar um feedback. Na nossa cabeça a gente falou, mas a pessoa não escutou, quer dizer que você não disse. Também alguém para escutar se você está tendo erros de comunicação ou dicção. É importante. Pilar 4, o exame físico técnico. As estações de exame físico, elas exigem a técnica correta numa sequência lógica, e você vai identificar os achados, e o teu examinador vai dizer que sim ou não. A maior parte dessas estações, elas são secundárias, não vão ser a tarefa principal, e vai ser perguntando para o examinador e não tocando no paciente. Você descreve em voz alta o que você está examinando e pede ali os achados específicos. Somente quando a task é principal em exame físico que você realmente vai fazer o exame físico no paciente ou no boneco. E aqui que tá o detalhe, gente, muita gente erra, porque o examinador ele só vai te dar o achado se você pedir especificamente. Se você perguntar genericamente, ele não vai te ajudar. Por exemplo, um jeitinho de falar, I would now examine the patient's cardiovascular system. What are the findings? Muito genérico. Ele não vai te dizer, ou ele vai te pedir para você ser mais específico. Então você perde tempo para reformular a sua pergunta. O jeitinho certo já manda o que você quer saber. I would take both radio pulse simultaneously to assess for rate, for rhythm, and radio radial delay. What is the rate and rhythm? Tudo isso. Vai falando. I would measure the blood pressure in both arms when lying and standing to check for postural drop. What are the readings? I would inspect the JVP at 45 degrees to see if it's raised. Enfim, eu não vou falar todo o exame físico aqui, mas vai falando exatamente o que você quer. Eu tô pensando aqui de cabeça. Por quê? Cada manobra tem um propósito explícito. Por exemplo, radio radial delay, postural drop, JVP elevation. O examinador ele pode te dar esse achado específico porque você demonstrou que você queria procurar aquilo e você sabe o porquê. Então a regra é: seja mais específico, narre toda a manobra, indica que você está procurando. Eu sei que eu quero ver isso porque eu sei o que esse achado significa. E isso vale para qualquer sistema, tá? E não inventa achados. Se o examinador não te disse, você não tem. Você pode até perguntar, retificar a informação. Os exames que mais caem é o cardiovascular, respiratório, abdominal, neurológico. E aí o neurológico divide em membros superiores, inferiores, pares cranianos. Tem também estação de dor de cabeça. Músculo esquelético, tem ombro, joelho, lombar. E eles têm um livro australiano que é a referência para Physical Examination, que é o Taylor O'Connor's. A sequência do Taylor é a sequência que eles esperam que você faça, tá? Porque ele já te dá a estrutura do que procurar em cada manobra, que é exatamente o que você vai pedir para o examinador naquela estação. Aprofundamento desse pilar com mais exemplos verbalizados, incluindo ali exame abdominal e tudo mais. Tem um vídeo dentro da plataforma te explicando como você deve guiar o seu exame físico para conseguir passar na estação. Bom, cobertos os 4 pilares, eu vou pro lado oposto agora. Quais são os 4 erros que mais reprovam os candidatos, mesmo os mais bem preparados para a prova?
E presta atenção nisso, porque a maior parte desses erros é completamente evitável. O principal erro, erro número um: estudar sozinho sem nunca praticar em voz alta. Esse é o erro mais fatal. A pessoa estuda, ela lê os casos, ela decora a abordagem, ela sabe responder de cabeça, sabe falar ali todos os diferenciais, mas ela nunca falou em voz alta, sob pressão, com alguém ali te pressionando, botando tempo, e a outra pessoa respondendo para ela ter que manejar o tempo dela. O resultado: a pessoa chega na prova, fica nervosa, trava no inglês, perde fluência, esquece a sequência porque tá nervosa e reprova. Então, é preciso praticar em voz alta, sempre cronometrando e de preferência com outra pessoa. E de preferência todo dia, mesmo que seja 2 estações por dia, para não perder esse ritmo. Erro 2: subestimar a comunicação e empatia. Estações de counseling, Breaking Bad News, saúde mental dependem quase inteiramente da comunicação. Então você consegue saber o diagnóstico, saber o plano, saber o protocolo e ainda assim não passar na estação, porque você foi muito mecânico, você foi seco, estava muito rápido. Você não parou para verificar se o paciente estava entendendo o que você estava falando para ele. Então, o paciente simulado ele tem instruções específicas para te dar mais respostas se você fizer as perguntas certas e não te dar respostas se você não fizer as perguntas certas. E a empatia não é o detalhe, é realmente o que está sendo avaliado, como você establish the rapport com o seu paciente. Erro 3: não identificar qual é a tarefa predominante e usar o mesmo time para todas as estações. Esse erro, ele é uma consequência direta de quando a gente entra na estação usando o mesmo gerenciamento de tempo para tudo. Anamnese longa, exame breve, plano apressado. Funciona realmente para algumas estações, mas reprova em outras. Por quê? Tem estação onde a tarefa predominante é counseling. Se é counseling, você não tem como gastar 4 minutos com uma anamnese detalhada, porque daí te sobram só 4 minutos para fazer a parte que mais pontua, que é toda a explicação. Então, numa estação onde a tarefa predominante é diagnóstico com differentials, se você gasta 6 minutos ali fazendo história, ainda tem que pedir o teu exame físico pro examinador, e te sobra 1 minuto para apresentar os seus diagnósticos, você atropela a parte principal e não consegue justificar nenhum diferencial direito. Você vai perder pontos. Talvez você consiga em 1 minuto falar 5, mas não é o ideal. Se eles estão pensando que é diferencial, então você tem que dar uma lista extensa. Então, qual é a solução aqui? Sempre, né, naqueles 2 minutos, olhar para as tasks e pensar: "O que que é principal aqui? Por que que isso aqui está aqui?". Erro 4: tratar o agendamento como afterthought. Eu já falei disso, mas eu vou repetir porque é importante. Gente que prepara meses, fica pronta, e aí no dia tá pronto, eu vou conseguir fazer a prova agora, no final do ano, porque eu tô me sentindo confiante. E aí chega no dia pra marcar, ou chegou atrasado, esgotou as vagas, ou o cartão não passou, enfim, inúmeras coisas. E aí dá aquele banho de água fria, porque a pessoa estava se sentindo preparada, ela gastou tempo da vida dela para esse, né, a expectativa de conseguir fazer essa prova e não consegue. Então, tratar o agendamento com a mesma seriedade de como você está tratando sua preparação para a prova. Agora na prática, como usar a plataforma especificamente para essa etapa? Começa pelo principal, o módulo OSCE, lá nos estudos. Quando você entra, você vai ver uma biblioteca de estações. Cada estação foi construída a partir dos cenários que realmente existem no clinical. E cada estação tem 2 modos. O modo estudo, que mostra o cenário, as tarefas, o diálogo ideal completo, até a abordagem que o examinador espera, os pontos críticos que você precisa pontuar. E é para estudar, você lê, decora a estrutura, treina vocabulário, internaliza o framework, identifica qual é a tarefa predominante, como você deveria abordar ela. Já no modo exame, ele simula a prova real. O cronômetro corre ali 2 minutos para ler, depois 8 minutos para executar, e a tela tem 3 abas, que aí é a aba do candidato, que o que você vê no dia da prova, a aba do paciente, as instruções que o paciente simulado vai receber para te responder,
e a aba do examinador, que é um checklist de pontuação com os critérios que vão ser avaliados. Usa isso cronometrado, usa em voz alta, às vezes é bom se gravar no celular para você rever isso depois. E lembra que é importante você fazer de 3 a 5 vezes cada estação, que é o que realmente vai te ajudar a passar nessa prova. O estudo em grupo, você consegue criar uma sessão, recebe um código, consegue mandar esse código para os seus parceiros de estudo, cada um entra numa aba diferente daí, todos na plataforma. Um pode entrar na aba de candidato e aí só ver o cenário, outro pode entrar na aba de paciente, ver o script completo ali do paciente simulado com as instruções, e se mais alguém tiver ali, pode fazer a aba de examinador, que tem todo o checklist. Vocês podem praticar isso por vídeo, então, a plataforma rodando e cronometrando todo mundo certinho ao mesmo tempo. No final, todo mundo vê o resultado e o feedback junto. Então é uma maneira legal de você não precisar ter uma pessoa presente e ter mais estrutura para conseguir melhorar o seu estudo. Para fechar o conteúdo, eu vou te levar pelo dia da prova em si, para você chegar lá sabendo o que você vai esperar. Então você chega no centro, normalmente com bastante antecedência, eles pedem que você chegue 1 hora antes do seu horário marcado, então não vai chegar em cima, por favor. Você fica ali no hall, eles vão te subir de elevador, precisa alguém te buscar, para você ir lá fazer o check-in, apresentar o seu documento de identidade com foto, que vai ser o teu passaporte, vai guardar o celular, a bolsa, tudo num armário e vai sair dali sem nada eletrônico, sem relógio, sem caneta, sem nada. Aí você recebe um crachazinho com o seu número, um mapa das estações e um número que é a estação que você vai começar. Aí você entra, fica ali esperando um tempinho, eles vão se organizar. Eles vão te levar então para um lugar que vão te dar um briefing inicial, explicar as regras, mostrar o sino que vai tocar para você trocar de estação e explicar como é que funciona ali o sistema das salas de descanso. E aí começa, você fica na porta da sua primeira estação, 2 minutos, lê o cenário, sino toca, abre a porta, entra, paciente simulado ali, examinador na sala, executa por 8 minutos, sino toca, sai, vai para a próxima porta, lê 2 minutos, sino toca, entra, executa 8 minutos, sino toca, sai, vai para a próxima porta, e assim vai, até você chegar na sua estação de descanso, que aí é uma sala, tem água, você pode sentar na cadeirinha ali dentro, e não pode conversar de forma alguma com os outros candidatos, porque todo mundo vai estar no corredor ao mesmo tempo durante os 2 minutos. E aí você conta 3 horas e 20 minutos de prova pura, mas se você considerar tudo que tá ali de explicação e tudo mais, dá umas 4 horas. E quando acaba, você sai exausto, exausto, cansado mental e fisicamente. Então, para fechar esse vídeo, gente, o que vem depois? O resultado sai em 6 semanas depois da prova, vai estar lá no portal do candidato MC. Se você passou, parabéns, você vai receber então o MC Certificate, que é o documento oficial que vai comprovar a tua competência clínica. Se você reprovou, tá tudo bem, respira. O MC vai mandar um feedback detalhado por estação, mostrando exatamente onde você foi mal, em quais domínios você ficou abaixo de 4. E não tem limite de tentativa, gente. Cada nova tentativa exige uma nova taxa, né, um novo agendamento, de novo toda aquela corrida de vagas, mas você pode continuar tentando, né. Esse é um dos vídeos que a gente aborda o OSCE, mas tem um vídeo explicando mais a fundo sobre a anatomia das estações e ajudando a entender um pouquinho mais do que esperar nesse dia. Então não deixa de assistir. Boa sorte e bons estudos. You got it!